Boa noite pessoal. Esperar a doutora entrar aqui. Chamar ela aqui agora. Convite para ela. Tá bom? Boa noite pessoal. Agora a doutora entrar. E aí, doutora? Gente, vamos compartilhar aí a live. Dá um tempinho pro pessoal compartilhar. Tá me ouvindo? Doutora Cleusa, tá me ouvindo Tô bem? ouvindo bem. Tô ouvindo bem, sim. Pronto. Pessoal, quem estiver aí já acompanhando, dá um sinal aí se está ouvindo bem, se está tudo ok, a imagem está ok. E bora compartilhar aqui embaixo. Tem um aviãozinho aí, compartilha aí pro pessoal. A gente vai dar alguns segundinhos aí para vocês compartilharem, para a gente ter mais pessoas aqui assistindo. A gente vai falar sobre a importância do tratamento do câncer de mama dentro do mês Outubro Rosa PET. Então, já Vários, compartilhou aí, vários, doutora? vários alunos, Ó, já tem alunos aí, né? Muito bem. ex-alunos também. Então, a gente só vai ter 59 minutos, né? No caso, uma hora. Quando terminar, chegar esse tempo, o próprio Instagram para e a gente vê se a gente dá uma continuidade ou não, tá? A última live que a gente fez Beleza. é, teve muito assunto e acabou não dando tempo a gente discutir tudo, mas vamos lá. Qualquer coisa a gente dá uma oportunidade, tá? Beleza. Bom, Tranquilo. então vou começar a me apresentar, vou apresentar a senhora também, os alunos que estão aí. Eu sou Jean Boaventura, sou ativista e protetor, né, da causa animal e convidei a doutora Cleusa através de indicação da doutora Natália. A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas pelos É, os bate-papos que a gente teve no WhatsApp para planejar a live, gostei muito e acho que a gente vai poder explorar bastante, né? Pegar muita informação bacana. Então, doutora Cleusa Maria Carneiro, médica veterinária de pequenos animais, não é isso? E mestra em ciência de trópicos pela UFBA. É trópicos mesmo? isso. Ciência. É o que isso, ciência É de trópicos? Ciência Animal nos Trópicos. É o nome do programa de pós-graduação deles. Ah, tá. Aí quando você termina o mestrado, aí você se torna mestre em Ciência Animal nos Trópicos. Bacana. E professora do curso de medicina veterinária da FTC e da faculdade FAT, tá? Pessoal, nosso tema, né, vai ser sobre Outubro Rosa PET. A gente vai falar sobre a importância da prevenção do câncer de mama em animais. A gente está com várias perguntas aqui que o pessoal já me mandou durante a semana. Já separei algumas aqui e a gente vai começar a mandar as mensagens. Quem tiver alguma pergunta durante a live, pode mandar, que aí a gente vai lendo também e vai tirando as dúvidas, tá? E bora compartilhar aí, que o assunto vai ser muito importante. Doutora, fala um pouquinho também da senhora, se apresente um pouquinho, aqui só vou o básico para a gente iniciar. Bom, eu queria agradecer a você pelo convite, né? Fiquei bem feliz com o tema, né? Uma temática muito importante para nossos queridos pets, né? Boa noite a todos vocês que estão aí. Vários alunos, né? Fiquei feliz agora, né? Colegas também de profissão já, né? Não mais alunos, agora são ex-alunos, meus colegas. Bom, eu me graduei em medicina veterinária em 2007 pela Universidade Estadual de Santa Cruz, né, lá em Ilhéus. Tem até os colegas de Ilhéus aí que entraram. E fiz atualizações, né, pós-graduação,
aí mestrado mais recentemente, né? Trabalho já há 5 anos como docente na faculdade, na FTC e mais recentemente na FAT. E a gente vai ter um bate-papo legal aí sobre, né, os tumores mamários em cães e gatas, ou em cadelas e gatas, né? Muito importante. E como a gente pode prevenir, né? Tentar, pelo menos, prevenir, né? Diminuir aí a incidência dessa neoplasia que acomete com bastante frequência aí, né, os nossos pacientes. Certo. Doutora, eu quero registrar também a presença do pessoal do curso. Eu estou fazendo um curso de medicina de auxiliar de veterinário. Então, o pessoal do curso também aí, meus colegas estão entrando aí. Doutor Ó, coisa Saulo, boa. doutor Saulo também. Então, agradecer aí todo mundo, pessoal. Aproveitando, a gente teve uma live lá do curso também, onde a gente falou também a questão de câncer de mama. E a gente tem um trabalho para fazer, então é bom que talvez a gente saia alguma informação bacana aí para a gente colocar no nosso Ó, trabalho, tá? Então, meus colegas aí com do curso certeza. de auxiliar de veterinária que a gente está fazendo, vamos aproveitar aí, tá? Doutora, então, para a Com gente certeza. começar, a primeira pergunta: o que é câncer de mama? Bom, né? Câncer é aquela palavrinha que ninguém gosta de ouvir, né? Infelizmente. Mas existem, assim, alguns termos, né? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre esses termos que às vezes a gente usa até erroneamente no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai falar sobre neoplasias e câncer, né? Então, uma delas é tumor, né? Tumor, neoplasia, nódulo e o câncer propriamente dito, né? Então, o tumor, né, é o crescimento de uma área, né? Uma área em uma determinada região do corpo. Não necessariamente esse tumor é um câncer, né? Mas é um crescimento, tá? De uma área, de uma região. Já o nódulo é um crescimento, né, uma lesão mais rígida, geralmente mais pedunculado, né, uma lesão mais sólida, de mais de 1 centímetro de tamanho, tá? Já a neoplasia é o crescimento de uma região caracterizado pelo aumento do número de células. Então, o crescimento ele pode ser porque as células cresceram ou porque tem um aumento do número delas, ou seja, elas se multiplicam, vamos dizer assim. Já o câncer, não. O câncer é aquela neoplasia, né, que é maligna. Tá? Então, a neoplasia ela pode ser benigna ou maligna, mas o câncer, quando a gente fala câncer, é porque é uma neoplasia maligna. Já é caracterizado com malignidade. Tá? Então, o câncer mamário é justamente, né, uma neoplasia maligna, né, do tecido mamário. Entendi. Então, o câncer já é já é um ponto mais crítico no caso, né? Isso. O câncer, a gente fala que é câncer quando a gente sabe qual é o tipo de celularidade que está ali envolvido, né? Naquele crescimento, naquele tumor, naquela neoplasia que foi identificada no animal. Então, vamos supor, quando a gente não sabe o que é ainda, a gente não tem um diagnóstico, né? A gente fala que é uma neoplasia mamária, né? Um nódulo mamário ou um tumor. Até mesmo um tumor, mas é melhor um nódulo mamário. Quando a gente já tem, né, a definição, a gente faz o exame, né, coleta o material do local, manda para o laboratório, aí a gente vai ter uma definição do tipo de células que estão envolvidas nesse crescimento anormal, e aí, se tiver características de malignidade, aí a gente pode denominar como câncer. Entendi. Mas nem todas as neoplasias mamárias são malignas, né? Existem neoplasias mamárias benignas também. É. Bom, entrando na parte da questão de prevenção, eu queria fazer uma pergunta. Antes de chegar ao veterinário, lógico que a prevenção já pode começar de casa. Antes de chegar no veterinário, quais são os sintomas ou os sinais que o tutor pode começar a observar para ver a questão de levar o animal no veterinário? O que acontece é que eu vejo muito as pessoas só procurando um atendimento veterinário quando o câncer né, já tomou uma proporção muito maior, já está no estado bastante avançado, um estado onde deixa até o animal em risco de morte.
Então, o que é que o tutor deve observar? O que é que eu devo observar na minha gata, na minha cadela, antes de levar no veterinário? Bom, qualquer crescimento anormal, né, ao redor das mamas deve ser investigado, tá? Qualquer, seja ele pequenininho, seja ele 1 milímetro, 2 milímetros, qualquer coisa que você, ao passar a mão, né, ali na parte ventral do animal, né, ali vai fazer carinho na barriga, né, aí notou que tem uma feridinha, tem uma verruguinha, alguma coisa assim, esse crescimento ele deve ser investigado. Por quê? Porque quanto mais precoce, né, a gente faz a identificação desse nódulo, né, muito melhor é o prognóstico, ou seja, a recuperação desse paciente, o tratamento desse paciente e o diagnóstico desse paciente. Né? Então, se você passa a mão, né, ali na região ventral do animal, né, para fazer carinho mesmo, para fazer carinho, para fazer carinho na barriga. Gato não gosta muito, né? Gatos geralmente não gostam muito de carinho na barriga, mas é uma Eu coisa saio que toda a gente arranhada, tem que saio toda fazer. arranhada. É, então, assim, quem tem gato sabe que gato geralmente não gosta muito de carinho na barriga, mas infelizmente é uma coisa, quem tem fêmea dentro de casa, né? É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Passou ali por você, passa a mão embaixo, né? Passa assim, na hora que ele passar, passa para ver se sente alguma coisa, né? Animais muito peludos também é um pouco mais complicado, né? Então, assim, manter sempre, né? Faz um carinhozinho aí. Cachorro é mais fácil, então você pode fazer aí quase que diariamente. Gato é um pouquinho mais difícil, então pelo menos a cada 15 dias, né? Uma vez no mês, igual a mulher, né? Mulher geralmente faz o autoexame, geralmente pelo menos uma vez no mês, ou então quem tem já um histórico, né, de neoplasia na família, faz quase que diariamente, porque fica com medo mesmo. Mas identificou um nódulozinho, já leva no veterinário. Não espere crescer, não espera para ver o que é que vai dar, porque aquilo ali vai crescer, né? É uma coisa que não tem. Ah, Deus vai passar a mão, né? Claro que pode, né? Mas se for neoplasia, né? Se for um nódulo mamário propriamente dito, de neoplasia, ele não vai ceder, né? Se for um cisto, né? Foi uma alteração hormonal por conta do ciclo estral que o animal esteja, né? Ele vai aumentar, depois ele vai voltar. Então, assim, identificou, né? Passou uma semana, olhou, olha, tem um nódulozinho. Passou mais uma semana, olhou de novo. O nódulo persiste, leve logo. Porque aquilo ali vai crescer e aí o tratamento fica mais dispendioso, né? O animal começa a sentir dor, ele vai ficar incomodado, porque vai crescer, às vezes, ou seja, faz uma ferida no nódulo. E aí ele começa a ter infecção bacteriana. Então, assim, quanto mais precoce for, né, a intervenção, maior é a chance desse animal se recuperar e ter cura clínica propriamente dita, né? Igual a nós seres humanos. Né? As mulheres também são assim. Então, quanto mais precoce a gente identificar a presença de um nódulo, melhor é a qualidade de vida desse paciente e a cura desse paciente. Entendi. E o tratamento, como é que ele é feito depois que o animal chega na clínica? Ou seja, mesmo no início, né, com aparecem os nódulos, ou até um animal que chega com um câncer já mais avançado. Como é feito esse tratamento? Bom, primeira coisa, levou no veterinário, né? Vai fazer o exame clínico do animal, ver né, qual o tamanho, estadiar, né? É uma das coisas que a gente tem que fazer, estadiar esse nódulo, né? Fazer alguns exames é muito importante, né? Para identificar se presença de metástase, se já existe comprometimento em outros órgãos. Não é porque é um nódulo pequenininho que ele não possa fazer uma metástase, tá? Isso, geralmente, a relação de tamanho não está diretamente ligada, né, ao critério malignidade, ou seja, a capacidade desse nódulo virar, né, um tumor, uma neoplasia generalizada. Então, depois disso, né, fez o estadiamento. Quanto menor o nódulo, né, maior a indicação de cirurgia. Então, teoricamente, todos os nódulos com menos de 3 centímetros, eles são indicativos de cirurgia logo, tá? Então, remoção vai depender aí de cada caso, né?
de qual é a mama envolvida, depende se tem vários nódulos em várias mamas. Então, geralmente, nódulos muito pequenos, a gente indica logo a cirurgia. Tem uma maior chance de cura clínica, né? E a depender depois, né, da cirurgia. Fazer o exame, né, que é a biópsia, tá? E sair o resultado, aí tem a indicação, dependendo de qual tipo de nódulo, de fazer quimioterapia ou não. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que não é porque fez a cirurgia que está livre, né? Tem que fazer a cirurgia, tem que identificar qual é o tipo de neoplasia envolvida, se ela é benigna ou se ela é maligna, né? Tem que identificar esse exame da biópsia, né, que a gente chama de histopatológico, é o que vai dizer para a gente se tem comprometimento de vaso sanguíneo e se tem comprometimento de nódulo linfático, né? Que é o gânglio, que o pessoal chama muito, né? Então, geralmente a gente tem que fazer a remoção do linfonodo, né? Do gânglio também, que irriga aquela determinada mama. Então, depois disso, é que a gente vai indicar, né? Se é só a cirurgia é curativa, ou se esse animal ainda vai precisar de quimioterapia. Então, geralmente, quando os nódulos são malignos, isso vem na conclusão do exame, né? Que é vamos supor, um carcinoma mamário grau 2, grau 3, né? Isso são critérios de malignidade. Aí, nesse caso, além da cirurgia, o animal ainda precisa ser submetido à quimioterapia. A senhora está me ouvindo? Tô. Aconteceu alguma coisa, eu não tô lhe ouvindo. Peraí. Não tá me ouvindo? Não, não tô lhe ouvindo. Deixa Me eu ouvindo só agora? ver o que aconteceu aqui. Peraí. Agora você travou aí um pouquinho. Você ficou meio paradão assim. Ai. Tá ouvindo? Não tô conseguindo ouvir. O pessoal tá me ouvindo aí? Eu tô. Eu tô ouvindo você. Claramente. Não tô conseguindo ouvir. Deixa eu pegar o fone para ver. Peraí, só um minutinho. Vi. Oi, Su. Rafael. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Nanda. Ai, meu Deus. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Max. Oi, Max. Oi? Tá me ouvindo? Oi, a Vitória. Agora eu tô ouvindo. Ouviu? Ouvi, agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô, aconteceu alguma coisa. Bom, eu sei que A internet. eu sei que teve. Carla fez uma pergunta a respeito de quimioterapia em avanços de câncer. Eu vi a senhora responder alguma coisa referente à quimioterapia. Daí para cá não ouvi mais nada. Mas tentei colocar aqui no notebook, mas deu para ouvir. Pronto. Qual foi a pergunta dela da quimioterapia? Bom, teve duas perguntas aqui. O Jackson, ele perguntou se a castração evita o câncer de mama ou só o câncer de útero. A gente vai falar na parte de castração, né? E Carla perguntou se existe quimioterapia em casos de avanço do câncer, né? Acho que a gente vai falar também nessa parte de quimioterapia. Sim, mas pode falar. Tá. De avanço do câncer, no caso, seria metástase, né? Tipo, ter uma neoplasia espalhada para outros órgãos, né? Isso eu acredito que ela tenha falado sobre isso. Mas tem quimioterapia, sim. Inclusive, em alguns tipos de tumores, né? Às vezes, quando o animal está bastante comprometido, né? Já tem uma evolução muito grande para outros órgãos, às vezes a gente nem indica mais a cirurgia, é só mesmo a quimioterapia e cuidados paliativos. Pronto. Quero registrar aqui Kátia Machado também, que é protetora, está ouvindo a gente. Kátia, obrigado. O pessoal aqui, a maioria do pessoal aqui acho que são alunos, né? Tá todo mundo falando que tá com saudade, então Tem um tá com caso. saudade das aulas aí. Pessoal, bora compartilhar, a gente pode mandar pergunta, tá? Doutora, eu separei as perguntas para ficar de uma forma mais dinâmica entre mitos e verdades. Então, assim, as pessoas mandaram algumas perguntas para mim e a gente vai, né, alguma dúvida, então a gente vai dizer entre mitos e verdades. Porém, eu pesquisando, né, fazendo um estudo até para a gente me aprofundar um pouquinho,
eu achei alguns artigos e teve alguns tópicos que me deixou bastante curioso. Eu vou ler uma parte aqui que, por sinal, foi de um artigo da doutora Carla Coiro, que é medicina veterinária dos produtos PET da VetNew. Né? A VetNew até que é uma das parceiras da gente nas campanhas de adoção. E ela dizia o seguinte, que segundo o estudo, o câncer de mama é muito comum é mais comum entre cadelas e gatas, em torno de 70 a 80% podem desenvolver a doença ao longo da vida. E a incidência de tumores malignos ultrapassa 50% nas cadelas e nas gatas aproxima-se a 90%. E ainda fala que por isso a importância da castração, que é a melhor forma de prevenção, né, quando realizar antes do primeiro cio. Reduz significativamente a chance de desenvolver tumores mamários, sendo indicado fazê-lo até o terceiro cio. Dentro desse tópico aqui, eu queria perguntar o seguinte: por que o índice de câncer em felinos é maior do que caninos? Bom, não é o índice de câncer, né? É o índice de malignidade, ou seja, 95% dos tumores mamários em felinos chega a 95% de ser maligno, né? Mas, assim, a incidência em cães e gatos, né, é a neoplasia mais frequente nas cadelas, e em gatas ela chega a corresponder 25% do total de neoplasias dos felinos. Entende? Ficou claro? Entendi. Ou seja, tem alta incidência nas duas espécies, Mas né? Mas nos felinos e nos cães, 50% desses tumores mamários são malignos e nas gatas chega a 95%. Então, dos tumores mamários dos felinos, 95% é maligno. Então, castrem logo. É isso, ela fala a respeito da castração, né? A gente sabe que a castração é Isso. a melhor prevenção, né? Então, Pode falar. Em 2013, se eu não me engano, posso estar errado o ano, né, saiu um consenso, né, de medicina veterinária de um grupo de oncologistas, né, falando sobre a castração precoce, né, em cães e gatos, para minimizar, né, as chances desses animais desenvolverem tumores mamários, né, depois na idade mais adulta. E aí, o que se falava antigamente era justamente isso aí que a colega falou, né? Que quando você castra esses animais antes do primeiro cio, né? A chance desse animal desenvolver neoplasia mamária, né? Depois de um tempo, chegava a 0,5%. Né? Então, imagine você ter 0,5% desenvolver uma neoplasia mamária, né, ao longo da vida. Se você fizesse isso depois do primeiro cio, né, essa chance aumentava para 8%. Depois do terceiro cio, para 26%. Então, o que é que se preconiza hoje? Né? Hoje tem outros estudos já falando, né, desde 2013 para cá, fizeram vários estudos, né, sobre essa castração muito precoce, né, antes do primeiro cio, para justamente evitar que esse animal tivesse câncer de mama mais tarde. E aí o que eles identificaram é que minimiza a ocorrência de tumores mamários, mas também gerou outros problemas, né? Como, por exemplo, incontinência urinária, né? Obesidade. Notou que mesmo animais muito castrados muito precocemente, mas que se tornaram obesos, poderiam ter câncer de mama depois de um tempo, né? Mais adultos. Doenças de osteosarcoma, né, relação com outras neoplasias. Então, recentemente, os estudos mostram que o ideal, né, hoje, o ideal é você castrar entre o primeiro e o segundo cio. Né? Não mais do que isso. Essa pergunta eu ia fazer, porque assim, alguns artigos, alguns profissionais falam de castrar depois da primeira cria. Outros falam em castrar com 1 ano. Alguns falam em castrar antes do primeiro cio. Então, assim, aí eu ia perguntar, né? Qual seria a sua opinião? O ideal? E Suane perguntou... O ideal
E Suane perguntou aqui, qual a idade ideal para realizar a castração, para tentar prevenir o tumor mamário? Então, na minha opinião, né, castrar imediatamente o primeiro cio, após, né? Você deixa a cadela ou a gata. A gata é um pouquinho mais complicado da gente, né, do tutor ter essa ideia de que a gata está no cio, né? O primeiro cio geralmente é bem complicado de identificar, mas a cadela é muito fácil, porque a cadela começa a sangrar, né? E aí, o ideal é entre o primeiro e o segundo cio, né? Para mim, o que é que eu acho que é o melhor é imediatamente após o primeiro cio. Então, cadelinha entrou no cio, né? Sangrou lá aqueles 15 dias, que sangra mesmo. Logo depois, procura um veterinário para fazer a castração, tá? Gatas, a mesma coisa. Quanto antes, melhor, tá? Mas a gata tem esse problema, né? Às vezes o tutor não vê, né? Foge, aí chega no dia seguinte, não sabe, aí emprenha, né? E aí vira um problema maior. Então, em gatas, a gente indica entre 5 e 6 meses de idade, quando a gente sabe a idade da gatinha, né, certinha. Porque a maioria de adoção veio da rua, Qual é o é um pouquinho mais período, qual é complicado. o período entre um cio e outro de uma gata? Nossa, de uma gata, chega aí a mais ou menos 28 dias, igual a mulher. Gata é assim, ó, ou tá prenha, ou tá no cio, ou tá prenha, ou tá no cio, Ou tá ou amamentando? tá prenha, ou tá no cio. Ou tá amamentando? Ou tá no pós-parto. Ou tá amamentando. Ah, é assim, ó. Ou tá no cio, ou tá prenha, ou tá amamentando. Não existe outra coisa. Nossa senhora. O pessoal perguntou aqui se existe relação entre o tipo de dieta. A senhora falou sobre a questão de obesidade, com esse tipo de neoplasia. Então, tem alguns estudos que mostram, né, que animais que ficam obesos depois da castração, né, podem desenvolver neoplasia mamária do mesmo jeito, porque, incrivelmente, o que acontece? O tecido mamário, ou o tecido adiposo, que é a gordura, né, acumulada, a natureza sempre dá um jeito, né? A natureza não tem jeito, ela dá um jeito para tudo. Começa a secretar estrógeno. Então, pode ser que esses animais muito obesos, né, podem desenvolver neoplasia mamária, mesmo sendo castrados precocemente. Então, o ideal é que faça a castração, mas controle o peso, tá? Então, tem um professor meu, né, da pós, que eu achei muito engraçado quando ele falou, que eu dei muita risada, ele falou assim, gente, ó, não tem jeito, né? Cachorro não abre geladeira de noite para roubar comida, né, nem gato. Né? Então, a alimentação somos nós que damos, né? É o tutor que dá. Então, isso a gente tem que falar isso para o tutor. Chegar para o tutor, olha, você vai ter que diminuir a alimentação dele mais ou menos em 20 a 25% do que você daria se ele não fosse castrado. Porque o que acontece? Quando você castra o animal, você tira, né, aquele instinto de atividade, de demarcação, de ir atrás das coisas, e você continua dando a mesma quantidade de comida. Então, ele vai ficar mais sedentário, ele vai dormir mais, vai ficar mais deitadinho. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Então, toda vez que o animal é castrado, a ideia é que a gente diminua a quantidade ofertada de comida para ele, né? Ah, mas eu dou ração para animal castrado, tá? Mas você dá 1 quilo de comida por dia, não adianta, né? Não adianta você dar ração para cachorro castrado e dar uma quantidade maior do que ele precisa. Ele vai engordar mesmo comendo ração light, mesmo comendo ração para gato castrado, não vai adiantar. Então, realmente tem que fazer o controle do peso, né? Se não controlar o peso, tem chance de desenvolver neoplasia mamária mesmo sendo castrado, né, bem precocemente. Entendi. O pessoal tá entrando agora no assunto, que é um assunto bastante polêmico, sobre a questão do métodos anticoncepcionais. Né? Cássia perguntou aqui, cachorra no cio, quanto tempo depois pode aplicar a injeção para não emprenhar? Teve outra pergunta, para dar injeção, quanto tempo depois pode estar sangrando? Ou seja, praticamente a mesma pergunta, né, que foi feita. E, bom, essas duas estão mais parecidas, né? No cio, quanto tempo depois do cio pode aplicar a injeção? Tá. Gente, olha só. Nunca aplique injeção. Nunca. Não façam isso. Melhor método anticoncepcional que existe é castração.
Porque o que acontece? Quando você aplica esses anticoncepcionais, né, que vende nas casas agropecuárias, né, casa de ração, a chance desse animal via ter câncer de mama, né, é muito grande. Por exemplo, na minha rotina clínica, né, a maioria, eu diria assim, uns 95% dos animais que eu atendo, seja cão ou seja gato, que tem neoplasia mamária, tem histórico de pelo menos uma aplicação de anticoncepcional, né? Então, assim, é uma incidência muito grande, mas não é só o câncer de mama, né? Existem várias outras complicações que esse anticoncepcional, né, aplicado nas casas de ração, pode gerar, como infecção uterina, né, hiperplasia endometrial cística, tá? Então, é como a gente fala, é o barato que sai caro, né? Porque uma hora vai ter que fazer cirurgia, seja de mama, seja do útero, do que for, né? Então, para mim, eu acho que esse medicamento deveria ser retirado do mercado, tá? Porque, assim, não serve para nada, só serve para dar complicação, tá? Existem alguns contraceptivos, né, que não são contraceptivos, são alguns medicamentos hormonais, né, que servem para interromper a gestação indesejada, né, mas é aplicada apenas por médico veterinário. E uma coisa que chama muita atenção é que ele custa o preço de uma cirurgia, né? Então, assim, se você não quer que seu animal, né, fique gestante, que tenha, né, filhote, castra, né? Castra logo que você já elimina aí metade dos seus problemas aí quando ele tiver mais idoso, né, com a idade mais avançada, tá? Então, é aquele negócio, eu vou gastar aqui R$ 10 para aplicar essa injeção, mas aí depois dá um problema maior, uma infecção uterina, um tumor mamário, vai ter que cair na cirurgia de qualquer jeito, né? E aí, nesse caso, o que acontece? O ideal é você fazer uma cirurgia no animal saudável, né? Quando você tem um animal que já desenvolveu uma neoplasia mamária, ele já não está mais saudável, né? Então, o risco de cirúrgico é muito maior, né? Eu sei que, né, muitas pessoas não podem pagar pela cirurgia, mas existem, né? Aí as campanhas de castração que o pessoal faz, né? Então, existem várias outras coisas. O que tem que ter em mente optou pelo anticoncepcional, se programe, né? Porque uma hora vai dar um pepino, tá? Então, não aplique nunca. Se for para aplicar, não tenho condições de pagar uma cirurgia agora, eu preciso interromper. Ou eu preciso interromper o cio, né? O ideal, se o animal já estiver no cio, não adianta, tá? Segura ele dentro de casa, tranca as portas, bota dentro de um quarto, faz alguma coisa. Mas não deixa ter o macho, ter o contato com o macho. Se tiver contato com o macho, já era. Agora, A Sara falou referente aos atendimentos que tem na clínica. A gente, nas campanhas de castração que a gente faz, tem um formulário onde eu tenho essa pergunta, né? Se já aplicou o pessoal fala vacina, para mim isso aí para mim não, é uma droga realmente, mas se a gente falar, não, a vacina, o medicamento e tal, mas muitas pessoas, acho que de cada 10 pessoas, praticamente 9, 8, 9 já aplicou anticoncepcional ou vai aplicando. Eu acho assim, hoje em dia, tudo bem, uma castração de uma gata deve girar em torno de uns 300, 400 reais, acredito. Né? Existem as campanhas a preços mais reduzidos, existem as campanhas através da prefeitura, do CCZ. Então, assim, se a pessoa ela não tem condições de pagar ou não consegue, por causa da demanda, nas campanhas é muito grande, então você tem que partir para uma castração. Gente, faz uma rifa, faz um bazar, alguma coisa, entendeu? Em vez de você levar desde janeiro, eu conheço pessoas que estão desde janeiro querendo castrar a gata, mas não tem dinheiro e só aplicando. O que você já gastou de anticoncepcional já daria para castrar. agora ele travou. Oi. Tá me... Agora travou. Destravou aí? Agora sim. É porque me ligaram, porque o pessoal tá me ligando. Então, assim, dá para se fazer. Eu estou fazendo, a gente está. Aproveitar aí, tá, galera? A gente está fazendo uma rifa, certo? Então, quem quiser depois ajudar, que a gente. Aí, ó. Aqui, eu faço rifas para castrar os animais. Esse mês a gente teve 3 cadelas que pariram
na rua. Então a gente pega os animais, bota para adoção. Aqui eu já estou fazendo as rifas para castrar os filhotes dela a partir do mês de fevereiro. Então, assim, é um celular, tá? Fazer propaganda agora. É um celular, a gente está em parceria com a clínica, ou com a loja Alves Story, que está ajudando a gente a fazer essa rifa. É um celular, um Xiaomi. Então, Olha que coisa boa. então, quem quiser, custa só R$ 10, só entrar em contato com a gente com o direct, tá? Com R$ 10 você pode Vou comprar uma, então. Então, assim, Vou comprar uma para você. pronto. Então, assim, eu sempre falo, não adianta você gastar 5, R$ 10 dando anticoncepcional, sendo que daqui a 6, 7 meses você vai ter que gastar R$ 800, R$ 900 ou até mais para fazer uma cirurgia. O pessoal liga pra gente pedindo ajuda, a gente tenta ajudar, mas infelizmente a gente não tem como, nós protetores, né, a gente não tem como ajudar todo mundo. Né? Então eu faço isso, eu faço bazar, eu faço rifa. Esse ano não deu pra gente por causa da pandemia, mas normalmente a gente faz festival de sorvete e tal, tudo isso para arrecadar fundos para isso. Então a pessoa que tem 1, 2 gatas faz na faculdade a gente dizia que para pagar a faculdade a gente fazia rifa de cocada. Então tenta fazer alguma coisa que é melhor do que você estar maltratando, eu digo isso, seu animal dando anticoncepcional. Então assim, Porque assim, uma hora vai dar problema. Isso é fato. Uma hora dá um problema. E aí, o que acontece? Não é só, é muito mais barato você pagar uma castração eletiva do que você pagar uma castração porque o animal está doente. Né? Seja a gata que abortou por conta do anticoncepcional, porque já estava prenha no momento da aplicação, né? Seja por uma piometra, seja uma neoplasia mamária, né? Então, assim, é muito complicado, né? Porque não vai ser mais um animal saudável. Então, a castração eletiva, ela é sempre muito mais barata do que uma cirurgia para corrigir, né? Que tenha risco de saúde. Então, é melhor você fazer uma cirurgia no animal saudável do que no animal doente. Então, até nisso é melhor, né? E voltando à pergunta da pessoa, né? Quanto tempo depois? Então, o ideal não tem um tempo, né? Lá na bula, se você for ler a bula do medicamento, ele está dizendo, né, que deve ser aplicado no anestro, ou seja, quando o animal não está mais ciclando, né? E para você ter certeza disso, porque assim, existe muita oscilação, né, de estro individualmente entre os animais, né, entre gatas e entre as cadelas. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que ir no veterinário. Olha só como é complexo o negócio. Depois do cio, né, passou o cio do animal, você identificou que ele não está mais no cio, você leva no veterinário. Ele vai fazer uma citologia vaginal desse animal, mandar para o laboratório para ver qual tipo de célula que tem ali. E aí, em decorrência desse resultado, vai dizer se ele está no anestro, né? Nas cadelas é um pouco mais fácil, porque o ciclo das cadelas é de mais ou menos 6 meses, então é bem mais fácil de ser identificado. Mas na gata, às vezes você tem que fazer citologia quase que diariamente para poder saber se ela já está no anestro ou não. Ou ainda está no anestro, né? Porque às vezes pode levar já fora do anestro, tá lá no diestro já, não tem mais como aplicar. E vai ter que esperar, né, o ciclo acabar para poder fazer a aplicação. Mas eu não recomendo, nunca, a aplicação de anticoncepcional. A senhora falou a respeito de não sei por que ainda é vendido. Eu vou contar aqui um fato que aconteceu. Eu cheguei, por curiosidade, eu nunca dei anticoncepcional nas minhas gatas, nas cadelas, nunca dei. Já cheguei ao ponto de ter que prender uma gata na gaiola ou no quarto para não sair. Passa hora, noites. Não dormiu. Noites acordadas. Aposto que você não dormiu. Justamente, noites acordadas. Então, assim, mas eu, por curiosidade, eu comecei a pesquisar algumas bulas na internet. A maioria das bulas diz que o medicamento ele é cancerígeno. Né? Todos que eu comprei, todos que eu pesquisei. E fui em algumas lojas, a facilidade para você comprar esse medicamento, tanto para você aplicar lá na própria loja, como você levar para casa para aplicar, é muito fácil. Então, não tem eu fico imaginando por que não pode ser vendido só com prescrição médica, ou só um veterinário que pode comprar para aquele determinado animal. Enfim, aí eu vou contar o que aconteceu. Acho que uns 2 anos atrás, uma pessoa pegou dizendo que... já vou emendar outra pergunta. Ela dizia que o gato dela estava no cio. O gato macho estava no cio. E ela levou o gato numa casa agropecuária
E o rapaz de lá, o vendedor de lá, aplicou o anti-sil. O resultado, começou a desenvolver, voltando à live, os nódulos mamários e não precisou fazer cirurgia, fez tratamento, algumas sessões de quimioterapia para diminuir isso. Mas assim, a facilidade é muito grande e a falta de informação das pessoas chega ao ponto de aplicar em machos, sendo que macho não entra no cio, quem entra no cio é a fêmea, né? Então assim, Vai explicar isso, Jean. Vai. então Explica isso, que o macho não entra no cio e o pessoal não acredita, não. Então, assim, você acaba, para vender, né, pelo dinheiro ali, o cara foi, não, vem cá, aplica e aplica no macho. Eu acho que falta essa informação, tanto das casas agropecuárias, eu não entendo por que é vendido dessa forma, toda casa agropecuária tem que ter um veterinário, né, responsável. E chega a esse ponto de vender um medicamento que seria para fêmea, né, apesar dos problemas que dá, e ainda está aplicando em macho. Doutora, tem um bocado de pergunta aqui, o pessoal está bem... Suane, já vi várias vezes fêmea gestante, mesmo com aplicação anticoncepcional. Foi o que a gente falou distante, que não é 100% seguro, né? Às vezes, e essa gestação pode dar até alguma complicação, né? Geralmente leva ao aborto, né? No terço final da gestação. Não consegue parir normal, vai ter que ir para cesárea, não tem jeito. André está perguntando aqui, a cadela menstrua por quantos anos? A vida inteira. Chega uma idade, ela não para, não? Não, o que pode acontecer é ela ter cios silenciosos, né? Que não tem mais a menstruação, né? O que é o sangramento, que eles chamam. Mas ela continua ovulando a vida inteira. Deixa eu ver aqui, a gente fez mitos e verdades, só que acabou respondendo as perguntas que eu ia fazer, né? Esqueceu, tá vendo? Não, não esqueci não, tá aqui, ó. Aqui. Deixa eu te falar uma coisa que acontece muito lá na clínica. O pessoal compra a aplicação e leva lá para eu aplicar. Doutora, eu vim dar a vacina do anti-sil. Aí eu falei, não, senhora, mas a gente não aplica vacina anti-sil. Não, mas eu comprei. Eu assim, não, mas eu não aplico. Eu não aplico porque eu não confio nessa medicação. Aí explico, né? Que vai potencialmente cancerígena, que pode dar tumor mamário, pode dar problema uterino, que ela tem que fazer a castração do animal. Aí, né, falo. Aí no final das contas ela fala, então a senhora não vai aplicar? Eu falei, não, eu não vou aplicar. A senhora vai ter que procurar uma outra pessoa que acredite nesse seu medicamento aí. Mas eu tô te falando, não aplique. Aí eu não sei, aí sai de lá, né, meio retadinho comigo, mas pelo menos eu não tô fazendo mal ao animal. Bom, só para avisar aqui, a gente só tem 15 minutos. Nem chegamos na metade. Bora lá, o mito e verdade. Nem O que é que esse povo metade, mandou aí? Bom, se a senhora tiver tempo de encerrar, a gente pode começar outra, não tem problema. Ah, beleza. Vou fazer outra pergunta aqui. Ó. Qual o prodiagnóstico de um animal após descobrir que a neoplasia é maligna? Sabia que isso ia vir de Suane. É aluna? Minha ex-aluna, colega agora, né? Colega agora. Colega. Então, depende, né? Depende de qual é o tipo de neoplasia maligna que está acometendo o animal. Depende se o animal já tem metástase, né? Quais são os órgãos que já estão acometidos. Mas, de maneira geral, sem tratamento, né? Sem o tratamento, que seria cirúrgico ou quimioterápico, geralmente gira em torno de 6 meses a 1 ano, tá? Com o tratamento, esse prognóstico pode levar até 24 meses. Já tem dados de outros animais que viveram muito mais tempo do que esses 24 meses, tá? Geralmente, quando é carcinoma inflamatório mamário, aí esse tem um prognóstico pior, que gira em torno aí de 3 a 4 meses de sobrevida após o diagnóstico. Entendi. Ô, doutora, tem um outro assunto também que eu vou convidar uma outra veterinária para falar, e a gente conversando, e queria saber também a opinião da senhora, se puder falar. Bom, além da quimioterapia, né, outros tratamentos para questão depois que o coisa tá, existe também, acho que, ozonoterapia, né? Vocês sabem informar alguma coisa?
Eu não tenho muita experiência com ozonioterapia. O que eu sei é o que os meus colegas falam para mim, mas que é muito bom, né? Tem para diversas doenças aí, ele tem sido utilizado com bastante sucesso, né? Mas assim, eu não tenho propriedade para falar porque eu nunca nem Eu vi utilizei alguns na minha vida. artigos, algumas coisas, o pessoal falando sobre o É, tem muita tratamento coisa. através de ozonoterapia também, né? Principalmente, é porque não é o foco da gente, né? Mas eu vejo muito o pessoal usando em cavalo, né? Para tratamento de ferida e tal. Né? Em pet também usa muito para tratamento de feridas cutâneas, algumas infecções. Mas eu acho interessante. Eu não sou contra, não. Muito pelo contrário. Eu acho que quanto menos medicamento a gente puder usar, melhor. Oi, Isso que eu ia Adriana! perguntar, a Adriana tá pedindo. Mandei um oi para você. Não dá pra me ver a foto direito do perfil, mas é a Adriana veterinária, né? É, Medvet. Ah, Adriana, Adriana Gonçalves. mandando um oi aí. Bom, teve outra pergunta aqui, deixa eu ver. Veja aí. Quando indicada a mastectomia total? Suane também. Bom, geralmente a mastectomia total a gente recomenda em caso de nódulos múltiplos, né? Ou nódulos com mais de 5 centímetros de diâmetro, tá? Se for nódulo de um lado e do outro, aí o indicado é a mastectomia bilateral, tanto da cadeia mamária de um lado, né, do lado direito, quanto do lado esquerdo. Geralmente em gato, né, dá para fazer no mesmo dia, mas cão é um pouquinho mais complicado, mas aí depende muito de como, né, de como está o estado geral do animal, né? Depende muito do estado clínico dele para a gente optar pela mastectomia total, tá? Então, nódulos múltiplos, nódulos com mais de 5 centímetros de diâmetro, tem a recomendação de você fazer a mastectomia total unilateral, tá? Se for dos dois lados, aí vai depender do animal, da condição clínica dele. Mas nódulos com menos de, com até 3 centímetros, né? Aí a gente tira o nódulo, né, as mamas próximas e o linfonodo. O linfonodo tem que ser sempre removido. Ricardo tá falando aí, oi Pro, Henrique também, boa noite Pro. Ah, esse aí é meu cunhado. Ele é veterinário também. Ricardo? É. Ô Henrique, Meu marido é veterinário, estamos numa família de uma família de veterinários. veterinários. Me diga uma coisa, eu falei nesse instante da questão do macho e eu tinha preparado a pergunta. Animais machos não podem ter câncer de mama, mito ou verdade? Mito. Tem mama, pode ter. Muito mais raro, né? Muito mais raro. Ou então quando tem aplicação de anticoncepcional, aí pode ter também. É a mesma coisa Mas do é nós muito. humanos, né? Já teve casos de homens, É. né, ter câncer de mama, então assim, a importância também de, além da mulher, né, ela se na frente do espelho se tocar e tal, se sentir o homem também para prevenir isso, tá? Que a gente Agora, sim, em medicina veterinária é extremamente raro. Muito raro mesmo. Mas, assim, tem tecido mamário, não se desenvolve tanto quanto na fêmea, né? Porque depende da estimulação hormonal. Né? No caso aí desse paciente felino macho, né? Provavelmente foi justamente o estímulo hormonal que desencadeou o problema. Outra pergunta que eu ia fazer, que já foi respondida também, tumor de mama em gatas geralmente é pior do que em cadelas. Geralmente é pior. Geralmente é pior. Verdade. Deixa eu ver aqui. Tumores de mamas não acontecem em animais sem raça definida e nem animais jovens. É verdade ou mentira? Aí é É mito. mito. Acontece em qualquer raça, qualquer idade, principalmente se tomou anticoncepcional. Então não tem essa não. Entendi. Viu? Deixa eu ver a outra. A cirurgia é a primeira linha de tratamento para todos os tumores mamários? Verdade e mito. Para tumores muito pequenos, com menos de 3 centímetros, o ideal é sempre cirurgia, tá?
O único tumor que não é cirúrgico, né, mas geralmente o diagnóstico é clínico e a gente só consegue, né, diagnosticar ele clinicamente quando ele já está grande, aí ele não é mais cirúrgico porque é o carcinoma inflamatório. Aí o carcinoma inflamatório não é cirúrgico nunca, mas assim, quando ele começa muito pequeno. Então, se ele começa muito pequeno, às vezes a gente não tem nem como saber que aquilo ali é um carcinoma inflamatório para a gente poder indicar ou não a cirurgia. Então, aí no caso, por isso que eu falo, quanto mais precoce você identificar qualquer alteração mamária no seu animal, leve logo para a cirurgia, porque aí o prognóstico é muito melhor, tá? Agora, pequenininho, 1 centímetro, sentiu uma bolinha, tira logo, aí é cirúrgico mesmo. Os mitos. Todos os clientes, todos os meus pacientes, eu falo logo. É um nódulo, retira, faz o exame para ver o que é. Não espera crescer, não, porque vai crescer e vai ser pior. Os mitos e verdades que eu ia fazer, a gente já acabou respondendo antes. Mas tem um aqui. Já? Caso o médico veterinário for fazer a cirurgia da mastectomia, da retirada dos tumores, junto com a castração, tem alguma diferença para começar a cirurgia? No caso, primeiro fazer a castração, depois retirar, ou pode fazer antes? Ah, tá. Bom, a decisão aí é do veterinário, né? Depende muito de como é que está o animal. De maneira geral, o que é que a gente faz primeiro é a remoção do linfonodo, tá? É a primeira coisa que a gente deve fazer, justamente porque para evitar a migração de células, né, tumorais, né, para dentro do tecido que não tenha célula, por exemplo. E fazer a retirada do nódulo, né, que está mais externo. Trocar todo o material cirúrgico. A luva cirúrgica, troca tudo, troca pano de campo e faz a castração. Por que a gente faz isso? Né? Para evitar que células tumorais penetrem na cavidade abdominal. Doutora, voltando à questão do anticoncepcional. A minha fez uma pergunta aqui, acabei esquecendo o que eu ia perguntar. Mas voltando à questão do uso do anticoncepcional. Existe, quando a senhora falou de deveria ser proibido e tal, não existe nenhum órgão ou Anvisa, alguma coisa assim que peça isso, a questão da venda? Ou legalizar a venda só para veterinários? Então, ele é autorizado para venda pelo Ministério da Agricultura. Né? Então, aí, no caso, teria que ser o Ministério da Agricultura. E aí envolve muita coisa, né? Envolve política, porque né, vai ter que ter uma monção de todos os veterinários, né? Falando só os contras, né? Porque não tem pró nenhum naquele negócio, a não ser por conta do poder aquisitivo da pessoa, porque é muito barato. Né? R$10. Mas assim, não é prioridade, né, para eles no momento. Porque se você tirar um medicamento do mercado, né, você tem que ter muita base do que você está falando, entrar numa briga muito grande, né, para que o Ministério da Agricultura, né, pesquise sobre isso, faça um levantamento de que realmente não tem benefício nenhum para poder fazer a remoção do medicamento do mercado. Aí é briga para muitos anos, não é de uma hora para outra. O que a gente tem que fazer mesmo é esse trabalho de conscientização, né, da população, que não é um medicamento, né, que deva ser utilizado, porque só vai dar problema para o animal, né, não tem benefício nenhum, a não ser inibir uma gestação a curto prazo. Né? Existem outras formas de contracepção muito mais seguras, né, do que fazer a aplicação desses medicamentos. Se o animal já estiver gestante, vai ter né, um aborto, e aí é outro problema que você vai ter. Então, de maneira geral, a conscientização da população, né, acerca da castração, né, precoce, né, não utilizar esses medicamentos é a melhor coisa. Então, a questão do anticoncepcional, além de ele provocar não ser eficiente, né, o animal pode vir a engravidar. Não. Ele não é eficiente porque ele é aplicado no período errado. Então, assim, ser medicado de uma forma errada
O animal pode vir a engravidar e acabar abortando, ou ter problema na hora do parto e ter que partir para um parto cesariano. Além de desenvolver câncer de mama, quais são as outras complicações? Piometra? Piometra, piometra e neoplasia mamária são os problemas. E aborto em felinos é o que mais acontece. E além de ser potencialmente cancerígeno, né? Como você mesmo falou. E me diga uma coisa, a senhora falou, o animal ele não para o cio, né? Por toda a vida ele está entrando no cio. E o período de castração, né, no caso, para castrar antes, né, para a senhora após o primeiro cio, e até quando o animal pode ser castrado? O animal com 10, 12 anos, ele tem... Pode ser castrado da mesma forma. Os riscos é maiores? Não tem contraindicação, não. Existe o risco maior porque, assim, já é um animal idoso, né? Às vezes pode ter outras comorbidades, outras doenças, tá? Pode ser um animal mais obeso, pode ser um animal que já tem algum risco de insuficiência, né, renal, pode ser um animal cardiopata, né? Mas existem animais idosos que são bem saudáveis, viu? Então, para castração, pode fazer em qualquer momento da vida. Ah, eu quis ter um filhotinho do meu cachorro, da minha cadela. Posso castrar depois? Pode, né? Posso castrar quando ela tiver 7 anos de idade? Pode. Quero castrar agora, posso? Tá no cio? Tá, não quer, não pode. Aí o ideal é que passe o cio e depois faça. Né? Não é indicado você fazer a cirurgia de castração durante o cio, tá? O risco de sangramento é muito maior. Mas pode também, né? Tem gente que faz. Bom, a gente só tem 2 minutos. Vamos voltar ou vamos encerrar? Sabe? Bom, Tem mais pergunta aí? o pessoal tem mais perguntas. Não, as perguntas que eu ia fazer a gente acabou respondendo, né? A questão dos mitos e verdades entre uma mensagem. Se eu for perguntar aqui, a gente vai entrar de novo no mesmo assunto. Tá. Mas se tiver alguma outra consideração para fazer, quiser um tema livre agora, ou o pessoal fazer pergunta também. Pronto. Bom, o que eu queria deixar para vocês não apliquem anticoncepcional, tá? Nunca. Se programem, né? Faz aí um cofrinho da gatinha, do gatinho, do cachorrinho, da cadelinha, para fazer a castração, né? É a forma mais segura para evitar os tumores mamários, tá? Após a castração, não deixe eles, né, engordarem, tá? E outra coisa, não é porque castrou que vai inibir, tá? Vai inibir, meu cachorro não vai ter, minha cadela não vai ter tumor mamário porque eu castrei ela cedo. Não quer dizer nada. Existe, além do, né, não é só o anticoncepcional que causa, existe também o ambiente, né, alimentação, fatores genéticos, né? Então, assim, diminui a probabilidade, tá? Diminui muito. 0,5% é quase nada, gente. Então, castre logo, não use anticoncepcional. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa live, eu vou salvar ela e volto, e eu vou convidar, vou ver se dá para entrar as duas veterinárias, Suane, né? Vou convidar a Suane e a doutora para a gente trocar algumas informações, tá bom, Suane? Pode ser aí? Beleza. Eu só tenho que lembrar qual é o link dela. Pera aí. Suane Desengleivete. Pronto. Assim que encerrar aqui, eu vou chamar a outra, né? Bora enrolando aqui, assim que chamar, aí a gente volta e continua. Suane, dá um ok aí, a gente pode lhe chamar? Ou Adriana, quem for, a gente pode chamar para ver se consegue. Eu não sei se pode 3 pessoas na live, né? Não sei também. Vamos ver aqui. Tô por fora. Se der, a gente chama. Vamos tentar. Senão, a gente fica só a doutora e depois, outros momentos, a gente vai chamar. Vou preparar também uma live com relação ao Novembro Azul, né? Que é muito importante também, se a doutora quiser falar. Pronto. Acho que a Sônia que falou aí, né? Que pode mandar. Ela perguntou se podia perguntar mais. Pode perguntar. A gente só vai. Já vai completar 1 hora. Quer dizer, completou 1 hora já. A gente começou 8 em ponto, não, né? 8h02, mais ou menos. Mais ou menos. Doutora, a senhora atende em alguma clínica? Não em feira. Eu sou de Salvador. Você tá onde agora? Tá em feira ou tá em Salvador? Hoje eu tô em Salvador. Tá em Salvador, né? E aí em Salvador atende aonde?
Eu tenho uma clínica junto com meu marido, né, a Bichos S.A. em Cajazeiras. Cajazeiras? Pronto. Aí a gente atende lá, por conta da pandemia, a gente está atendendo só dia de terça e quinta com horário marcado. Né? Aí, quando terminar, a gente volta a atender diariamente. Diariamente, né? Então eu pensei que isso era em feira, né? Como você Não. Em feira eu só dou aula. aula, né? Eu dou aula nas faculdades, Tá. Saio daqui para ir dar aula aí. Ah, então por isso que o pessoal tá com saudade, né? Que não. Desde É, quando, desde março sem dar aula e o pessoal desde março que eu não vou aí. Então, não pode, né? tá todo mundo. Não pode, né? Teve gente que mandou mensagem para mim, vou assistir porque eu tô com saudade da senhora, eu nunca mais lhe vi. É. Isabel botou aqui, Prolinda, parabéns pela super. Como é? Deixa eu ver aqui, deixa eu pescar aqui do lado do computador. Pela super profissional que você é, me espelho muito na senhora saudades. Oh, beijo. Saudade também, Adriana. Bom, deixa. Suane disse que não vai Não vai poder. poder. A Adriana Suane, pode entrar pra gente conversar? bora, Driquinha. Opa. Serginho! Mas bora falar mais um pouquinho aí até encerrar. O Instagram ele encerra automático e aí, se encerrar a gente chama outro. Beleza. Alguns casos, algum caso de tumor que chocou, que a senhora já vivenciou? Dos tumores mamários que eu pego, geralmente, o carcinoma inflamatório é o que me deixa mais triste, né? Por conta do péssimo prognóstico que tem, né? E falar para o proprietário que não tem muita coisa o que fazer, que o prognóstico é de 4 meses, é bem triste, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa vai querendo, né? Às vezes quer até salvar, quer fazer tudo e não consegue fazer nada, né? Mas assim, os tumores grandões, assim, eu tive um paciente uma vez, uma mestiça de dog alemão, né, que é aquele bem grande. Nossa, o tumor dela era do tamanho de um melão, sabe? Deu muito trabalho, né, para tirar, para remover. Infelizmente morreu no pós-operatório, assim, uns 4 dias depois da cirurgia. Mas assim, foi uma neoplasia que estava crescendo, já tinha 2 anos. Né? Então, poxa, 2 anos, a espera virar um melão, né, para poder tomar alguma providência, sabe? Então, assim, esses tumorizão, esses bem grandões assim, esses chamam mais atenção e marca bastante. Tem alguns pacientes que eu me lembro até hoje deles. E a senhora falou a questão, morreu, né, alguns dias depois. É muito mais importante também, né, além do trabalho do veterinário, da cirurgia em si, mas o pós-operatório em casa com o tutor, né? Acho que até. Não é só porque fez a cirurgia que acabou, né? É a cirurgia mais o diagnóstico, que é o exame, né, para saber qual é o tipo de tumor. Porque tem tumores que a gente precisa fazer avaliações a cada 3 meses, né? Primeiro a cada 2, depois a cada 3 meses, depois semestral, e depois alguns precisam de químio, né? Como já foi falado. Então, não é só porque fez a cirurgia que acabou, porque tem proprietários que fazem a cirurgia, faz o histopatológico, que é a biópsia, né? A gente sabe que tem uma neoplasia ali, que tem uma neoplasia maligna, que vai precisar de acompanhamento, que vai precisar de quimioterapia, o proprietário simplesmente desaparece, né? A gente não consegue mais contato com ele, e aí quando volta, já volta com algum tipo de metástase. Gente, o Instagram está sendo. Legal. Já era pra ter isso. Esqueceram da gente, será? Ainda bem. Vamos lá, até deixar, né? A Adriana falou que vai falar, que vai se encerrar, que a gente chama ela e. Vai! Pronto. Vai se trocar, né? Deve ter. Foi vestir a camisa rosa correndo. Foi vestir a camisa rosa correndo. Deixa eu ver se eu lembro de algum. Eu tive vários casos de resgate. Agora, assim, os casos de resgate que eu peguei eram mais em gatas, por isso que eu perguntei a questão se era mais propício em gato do que em cadela. Mas eu tenho históricos fotos muito chocantes das gatas que a gente pegava nas ruas e tal, com tumores grandes mesmo. E eu lembro uma vez uma cadelinha que a gente pegou e estava com o tumor só de um lado da cadeia mamária. E quando o veterinário abriu,
né, para fazer a cirurgia. Dentro encontrou vários carocinhos na parede do externo do estômago, né? Então, assim, foi infelizmente, ela não sobreviveu, morreu na mesa de cirurgia, mas foi muito feio. Foi uma pinchezinha que abandonaram, idosa, e estava cheia, não foi só na parte na mama, por dentro estava tudo tomado com relação a isso, né? Deixa eu ver. Tem uma condição clínica também, Jean, em gatas, né? Principalmente gatas jovens, que é a hiperplasia mamária, né? É um crescimento das glândulas mamárias generalizado, né? Tanto de um lado, tanto do outro. Pode ser parcial ou não. Geralmente não é uma neoplasia, né? Apesar de que é bem assustador. O pessoal fica bastante impressionado com o tamanho que as mamas ficam, né? Isso pode ser por alteração hormonal ou mesmo por aplicação de anticoncepcional nessas fêmeas muito jovens, né? Então, só para esclarecer que, assim, não é uma neoplasia, né? Então, não é o fim da linha para ela, né? Com cirurgia, castrando resolve o problema. Não precisa nem fazer a retirada das mamas, né? Vai demorar um pouquinho para ceder, tem que fazer medicação para dor, né? Porque sente bastante dor, porque é bem incômodo. Mas, de maneira geral, eles têm um prognóstico bem legal. Só castrando resolve o problema. Na castração, retirada o útero Alô? E os ovários. E os ovários, né? Mas tem Isso. alguns casos de animais depois de castrado, desenvolver o tumor, piometra de Cotton, né? Que o povo fala. Pode acontecer. Geralmente é mais raro, né, para acontecer. Pode acontecer muito quando a gente faz castração no animal no cio, por exemplo, né? O útero ele fica mais irrigado, né? Então tem essa questão, né? Tem cadelas que entram no cio depois da castração, né? Tem gravidez psicológica depois de castração. Isso tudo depende do momento, né, do ciclo estral que esses animais foram castrados. Então, eventualmente, pode ocorrer ainda, mesmo após a castração, um cio, né, ou uma gravidez psicológica após. Mas é raro, tá? Mas acontece. Depende do momento que elas foram castradas. Tem uma pergunta aí. Fêmeas jovens até 4 meses devem ser evitada a castração? Aí eu vou incluir, né, vou complementar essa pergunta. Existem alguns métodos de castração pediátrica em animais filhotes. É bem complicado, né, Jean? Assim, depende muito, né, do animal, né, do individualmente. Porque, assim, geralmente essas castrações pediátricas, elas são realizadas porque esses animais vão ser doados, né? Então, é uma garantia de que aquele animal não vai procriar. Porque, às vezes, o que acontece? Você doa o animal, aí essa pessoa você tem uma castração garantida daqui a 6 meses, tá? Você me procura e vem. Aí, quando você volta, o que acontece? Ou a cadela, ou o animal já está prenha, não pode ser castrado, ou então a pessoa desaparece e aí fica por isso mesmo, abandona o animal. Então, assim, depende muito, né? Por exemplo, um animal que já tem um proprietário, né, que tenha um tutor já responsável, o que é que eu faço? Eu falo assim, olha, espera aí até uns 5, 6 meses, se for uma cadela, espera o primeiro cio dela, depois a gente castra, né? Mas se for, assim, esses animaizinhos que são destinados à adoção, eu sou a favor, tá? De que eles sejam realmente castrados antes de serem doados, tá? Os estudos que tem tido aí relação com a questão né, da incontinência urinária, né, são alguns animais, não são todos, tá? Então, se você puder esperar, ótimo, espera o primeiro ciclo. Não pode esperar, castra logo. Entendi. Assim, nossos animais, quando a gente faz a campanha de adoção, eu não costumo deixar animais adultos acima de 5 meses serem doados, a gente só entrega depois de castrar, né? E os filhotes, quando a gente entrega os filhotes, eu vou acompanhando, quando chega no quarto, sempre eu estou acompanhando, pedindo foto, fazendo visitas,
o pessoal assina o termo de responsabilidade pelo animal. E quando começa já a entrar no 4º mês, aí eu já começo a providenciar a questão da castração, agendar tudo direitinho. É complicado, porque assim, teve uma época que a gente fez uma campanha de adoção que foi uns animais que estava parindo em uma casa abandonada, então foram vários animais juntos. Então a gente chegou a fazer uma campanha só, em um dia só, de 23 animais. Então, desses 23 animais, para a gente castrar na mesma época, é complicado. Por mais que a gente peça que as pessoas que adotem ajudem no custo da castração, mas a gente prefere até assumir esse custo dos animais que são adotados comigo, justamente para ter a garantia, porque às vezes a pessoa até desiste de adotar quando sabe que vai ter, né, esse custo com a castração. Então a gente procura ajudar. Mas acontece realmente de um ou outro a gente perdeu o contato, às vezes se muda, perde o contato com o telefone, muda, né, mas é complicado. A Adriana perguntou aqui, sempre mandar a cadeia mamária e linfonodos para biópsia? Se você retirar a cadeia mamária, sim. Cadeia mamária completa, com todos os nódulos ali, com margem, né? Tem uma margem de segurança na hora de fazer a cirurgia, e os linfonodos. Se tirou a cadeia mamária toda, tem que ir o linfonodo axilar e o linfonodo inguinal. Outra pergunta aqui, sobre hiperplasia mamária em gatas. Qual a opinião sobre Alizin? Nossa, sensacional, fantástico. Em 4 dias, já tem uma redução de mais de 50% Alizin da mama. A lisinha é um hormônio também que é utilizado, né? Você lembra que eu falei do medicamento que é o preço de uma castração? É ele? Só médico veterinário que tem acesso. Então, ele tem uma segurança muito grande, né? O risco de neoplasias é quase nulo, mas é muito bom. E ele tem uma resposta muito boa. Geralmente, ele tem algumas indicações, além da hiperplasia mamária, ele tem a indicação de interrupção da gravidez, por exemplo, até os 45 dias. Passado disso, ele não tem mais segurança. Né? Então, ele tem uma margem de segurança muito boa. Mas é isso, né? É o preço de uma castração. Você vai pagar pelo Alizin lá, né? Que a gente não pode nem falar o nome, né? Aglepristone é o nome da substância. E depois você vai ter que castrar de qualquer jeito. Então, a não ser que seja assim, ele é muito utilizado nesses animais que são animais de raça, né? Que são reprodutores e tal. Aí o pessoal usa também para tratamento de piometra, essas coisas. Mas isso que eu ia perguntar com relação a animais de reprodutores. Assim como existe medicamento para evitar o cio, existe algum também para induzir o cio e quais as consequências depois com relação a isso? Tem medicamento aqui para indução do cio, principalmente o pessoal que trabalha com reprodução, né? Reprodução canina, reprodução para estimular a liberação do óvulo, menos em gata, né? Gata ela precisa realmente do estímulo da cópula para fazer a ovulação. Mas em cadela só faz acompanhamento mesmo com a citologia, para ver qual é a época do ciclo estral, até mesmo para poder indicar inseminação artificial ou a monta natural. Quando eu coloco as perguntas aqui, você consegue visualizar aí? Heraldo fez. Consigo. Pronto, Heraldo fez um aí agora. Haroldo é meu marido, tá me testando. É indicado fazer estimulação com. Sou péssimo em inglês. Com suave. Pronto. Com suave. Em gatas no cio para encerrar o cio. Não, né? Deixa a gatinha lá, coitada dela. Né? Porque assim, o que é um suave? Suave é um cotonete. Como se fosse um cotonetezinho, só que é esterilizado. Né? Ele vem embaladinho numa embalagem. Aí o que é que você faz? Você quer encerrar o cio da gata, aí tem gente que faz aquele estímulo ali na vulva. Eu não acho isso muito adequado. Eu não gostaria que fizesse em mim, não indico para fazer nos animais. Mas tem gente que faz. Entendi. Tem mais pergunta aí, pessoal? Pode mandar, tá? Bora aproveitar aí que o Instagram tá sendo... Já tem 1h15. Gente, quando você falou que tinha 2 minutos, eu falei assim, meu Deus, que 2 minutos mais longos da história. A última live que eu fiz com a doutora Anne, quando deu 59 minutos, desligou de vez. E a gente não tava nem 25% do assunto. Entendeu? Aí a gente fez uma segunda etapa, mas na segunda também não deu para fazer tudo.
Mas enfim. E agora não, já é 21h16, já passou um bocado, né? Acho que Gente, cada. não elogia não, vai que eles ouvem, né? Aí eles ouvem, aí derruba a gente sem a gente... Então, bora ver mais assunto, porque as perguntas que eu tinha preparado, como eu sabia que o tempo era limitado, então eu limitei também as perguntas. Mas agora, se a gente dá tempo de conversar mais. Cadê o povo? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Adriana, Nossa, aqui, ó, Haroldo falou uma coisa legal. É, gatas, né? Gatas e cadelas que geralmente têm... ocorre o cio, né? Após a castração, pode ter ficado um ovário remanescente, ou seja, não retirou completamente o ovário, né? Aí aquele ovário, aquele pedacinho de ovário que ficou, ele continua secretando hormônio. E aí induz o animal a entrar no cio. Não vai emprenhar, né? Se você tirou o útero, tudo direitinho, não vai emprenhar, mas vai ter todos os sinais de cio, tanto na gata quanto na cadela. Isso tem que ficar muito, né, de olho vivo, porque pode acontecer com cadelas muito obesas, né? Animais muito obesos, fêmeas muito obesas, que vão para a cirurgia. Porque o que acontece? O ovário de um animal muito obeso, ele é todo circundado de gordura, né? Tem gordura abdominal em tudo quanto é canto ali. E o ovário, ele fica geralmente com muita gordura peri, né? Ali ao redor dele. Então, na hora de fazer, né, de pinçar ali o ovário, eventualmente, se você não olhou direitinho ali, se tirou toda a gordurinha ali ao redor, e aí você pinçar, por exemplo, no meio dele, aí você deixa aquele pedacinho de ovário ali, ele continua secretando ovário, hormônio, e sinal de cio para sempre. Né? Se for uma cadela, por exemplo, a cadela incha a vulva, né? Não vai ter o sangramento porque não tem mais o útero, mas vai inchar a vulva, vai ter comportamento de cio, vai aceitar a monta de outros dos machos. Gata continua miando, né? Fazendo aquele inferno de noite, fugindo. Então tem que ficar de olho nisso. Um único cio, né? Após a castração, se foi feito num período, né? Que ela já ia entrar no cio, pode ocorrer por conta, né, do hormônio circulante que já está na circulação. Mas se depois disso continuar, né, tendo esses sinais, aí tem que investigar. Tem que fazer exame de imagem para ver lá se acha um pedacinho de ovário lá que ficou. A Adriana tá falando aí que quanto mais coração colocar, mais eles não derrubam, né? Então bora botar coração aí, gente. E tá vendo? A gente não sabia, não. Lua, excelente live. Vamos deixar salva sim, Lua. A gente vai. Vou deixar a live salva sim. Vou mandar também o arquivo para a doutora salvar no perfil dela, tá? E até porque a ideia também é. Lu é minha prima e cliente. E veterinário. Não, cliente. Gente, né? A cachorrinha dela é desse tamaninho. Castrou quando era Vocês estão piquititica ouvindo também. o cachorro latindo aí, não, né? Ouviu? É uma cadela que a gente castrou na segunda-feira. E todo dia esse horário ela vem aqui pra pedir botar ração. Aí já tá chamando. Oh, É porque assim, o que é que acontece? tá no horário dela, né? E outra coisa, deixa eu explicar, gente. Ela foi castrada segunda. Segunda-feira agora vai fazer 8 dias que ela foi castrada. Porque o que é que acontece? Não, segunda foi feriado, né? Terça-feira. Terça-feira faz 8 dias que ela foi castrada. Eu não tenho um abrigo, eu não tenho espaço suficiente, eu moro em apartamento. Eu tô aqui com 5 filhotes de gatinho que nasceu em cima dentro do forro da casa, né, de uma casa abandonada. Então, assim, eles são bastante arisco, então eu mantenho eles aqui na área de serviço. E essa cadela é uma cadela de médio e grande porte, mais ou menos da altura do joelho. Ela pariu 7 filhotes na rua. Eu cuidei desses filhotes, dela e desses filhotes aonde ela pariu, que foi debaixo de uma barraca aqui na feirinha eu moro no Feira 6, uma barraca aqui na feirinha. Então a gente cuidou desses animais lá. Quando os animais começaram a caminhar e tudo, a sair debaixo da barraca, a gente já começou a providenciar a questão da adoção. E ela foi castrada. Fiquei com ela 4 dias, ou seja, na terça, quarta, quinta e na sexta-feira da semana passada, fiquei com ela. E depois eu solto, né? Que é o que a gente fala captura, né? Captura, esterilização e devolução, que é o SED. Então, assim, a gente acaba soltando ela por falta de espaço. Aí todo dia, ela já acostumou, aí todo dia de noite ela vem. De noite e de manhã. Vem agora, bota a comida, quando é de manhã cedo, 6, 6:30 ela vem. Aí bota a comida também.
Mas assim, a gente faz esse Oh, trabalho Deus. de castração. Tem mais 3 cadelas que tá prenha aqui, né, no bairro também. Então, é basicamente esse trabalho, né? Então, por isso que eu sempre falo, se eu consigo, com os animais de rua, 3, 4, 5, fazer uma rifa, fazer um bazar, fazer alguma coisa para castrar, então as pessoas, em vez de estar tá dando anticoncepcional, procura fazer também alguma coisa. Sempre tem alguma coisa em casa que você pode fazer um bazar na porta de casa, vender coisas que você não usa e acabar revertendo isso. Teve mais perguntas aqui. É ver o que é prioridade, né, Jean? Tem É, que ver isso também, o que é prioridade para você hoje. É castrar seu animal, né? O que que é prioridade? Porque quando a gente coloca as coisas na frente, né? Não, minha prioridade agora é castrar minha cadela, né? Então, eu vou trabalhar para isso. Não precisa, né? Pede ajuda, né? Um cartão emprestado, vai pagando. Eu tenho muito cliente lá, porque onde é a minha clínica é um bairro popular, né? Então, tem muita gente lá que, né, vai lá, conversa comigo, ô doutora, tem como dividir em mais vezes? Aí a gente vai conversando, a gente vai se ajeitando, né? O que não pode é justamente acontecer esse tipo de coisa, né? Então você fica dando anticoncepcional a vida inteira, né? Aí do nada, e sempre é assim, ó, doença nunca vem numa hora na hora boa, boa. né? Doença só vem quando a gente não está esperando. Então, essa hora geralmente é justamente quando a gente não tem nada, não tem dinheiro, não tá, né? O filho está doente, perdeu o emprego, né? Então, são várias coisas. Então, a gente tem que botar as coisas com prioridade, né? Então, se você sabe hoje, né, depois de assistir essa live, né, que não se deve fazer aplicação de anticoncepcional, que é aquela vacina anti-sil, né? Não é vacina anti-sil, aquilo ali é só problema. Né? Então, a partir de agora, você, né, se programa. Não, todo o dinheirinho aqui, agora que eu receber, 10% vai para o cofrinho, né, de Bob. De Bob não, vamos falar de De Luna, de de Nina. Belinha. É, Belinha, Nina, né, vai pro cofrinho de Nina. Então, uma hora você vai ter pelo menos a metade desse dinheiro, o resto você divide no cartão aí a perder de vista, né? Então, assim, existem muitas facilidades. A gente não faz de tudo para ter um celular bom, né? A maioria das pessoas querem um celular bom, né? Aí faz as tripas coração e pum com o celular, né? Às vezes até melhor do que o meu, e consegue. Então, a questão é realmente a gente priorizar as coisas, Tá né? tudo. Eu sei que para muita gente é difícil, mas é como alguém falou aí na live, alguém falou aí no chat, né? Tem muita campanha de castração a preço, né? Bem em conta, né? Então dá para fazer. Natália que está aí online. Nath, obrigado pela indicação. Gostei muito da doutora Sheila. Natália é minha veterinária, né? Quando eu preciso, ela esteve aqui, viu a questão esses gatinhos que eu peguei estavam todos com os olhos inflamados. Acho que por causa também da poeira, de tudo. Todos, um vai ter que fazer cirurgia, estava com o olho bem Enucleação. para fora mesmo. A gente levou hoje para o veterinário, mas ele pediu para passar alguns medicamentos antes, que provavelmente não seja cirúrgico, é bem capaz, mas provavelmente não. A gente está torcendo aí. Enquanto isso, a gente está fazendo nossa campanha para ver se consegue juntar o dinheiro para fazer a cirurgia dele, né? Mas Natália foi que indicou. Na hora que eu falei, Nath, eu preciso Obrigada, Nath. preciso de uma pessoa. Porque os veterinários têm vergonha, né? Chamei alguns veterinários mais próximos, aí não queriam fazer e tal. Aí quando eu falei com ela foi bem direta mesmo. Chama tal pessoa que você vai gostar. Então, obrigado aí, gostei. Teve outra pergunta aqui. Após usar o Alizi, você que acha. Ó, Não imediatamente após usar, né? Você usa o alizinho, não sei, depende aí da indicação, né? Se for hiperplasia mamária, cerca de 15 dias depois a gente castra, né? Mas se for papiometra, por exemplo, o tratamento da papiometra, aí a gente espera também um pouquinho para poder castrar. Mas assim, se a intenção é realmente castrar o animal, né? Castra logo. uhum. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver quem foi que mandou. Oi, Coco! Tudo bom? Ah, Coco foi meu aluno em 2015. o ovário remanescente causa alguns problemas para animais. É preciso retirar? É, sim, principalmente em gata, né? Porque lembrar que os tumores mamários em cadelas e gatas, eles são hormônio dependentes, então depende da estimulação hormonal, né? Então, o anticoncepcional, ele é hormônio,
Então, é um hormônio que fica durante muito tempo na circulação, né? Então, tem um estímulo muito maior do que o hormônio que é produzido pelo próprio corpo. Então, se você deixa o ovário ali, ele vai continuar produzindo hormônio, né? Então, produzindo hormônio, existe a chance de ter tumores mamários mais tarde. Além, né, dos sinais de cio. Principalmente gatas, né, que a gata vai ter o cio bem regular e é mês a mês, né? E é aquele miado, né? Mia o tempo inteiro, quer fugir, né? Faz comportamento de cio mesmo. Cadelas a mesma coisa, elas, né, têm a vulva inchada, não vai sangrar, mas vai aceitar a monta. Aí predispõe o quê? O aparecimento de doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso aí é um problema. Então, tem que ser removido. O ovário que foi deixado, né, erroneamente, né, foi uma negligência veterinária, nesse caso, Adriana fez, aí deve ser removido. Adriana fez essa pergunta agora. O ovário remanescente é considerado erro de técnica? Então, em animais muito obesos, né, pode acontecer, tá? Porque o que é que acontece? Isso já tem até trabalho publicado em relação a isso, né? Às vezes, o que é que acontece? Na hora de fazer o pensamento ali do coto ovariano, eventualmente, se você cortar muito rente ao ovário, se uma célula ovariana, não é nem o ovário, não é nem um pedaço, é uma célula ovariana, cai ali em cima de uma gordura, aquele pedacinho ali pode secretar hormônio. Imagine, né? Mas tecnicamente falando, tem que fazer a coisa direita, né? Não é igual, por exemplo, eu já vi gente fazendo ligadura de trompa em animal, né? Não resolve o problema, né? Nem o problema hormonal, nem o problema ovariano, nem de tumor mamário, nem de cio, né? O animal vai continuar menstruando, fazendo, né, os comportamentos de cio normalmente. Então, é negligência veterinária, né? Tem que resolver o problema, tá? E assim, se for eu, né, vamos supor, se um dia, né, algum cliente meu virar para mim e falar assim, olha, a cadela que você castrou tá com ovário, eu tô com os exames aqui, tudo direitinho, o que é que você vai fazer? Eu falei assim, vamos resolver o problema, minha amiga. Se fui eu vou assumir o meu pepino. Ela perguntou aqui também: pacientes geriátricos devem fazer mastectomia mesmo sendo tumor pequeno? Sempre. Nódulos mamários têm que ser removidos o quanto antes. Remoção sempre, qualquer nódulo, tá? Nódulo mamário de qualquer tamanho, principalmente em pacientes geriátricos. O ideal é quanto menor, quanto mais cedo, melhor. Sempre tirar, sempre remover. Nunca deixar crescer para tirar. Sim. E estão falando aqui, a senhora tem alguma história sobre Ana Hickman? Quem é Ana Hickman? Ah, menina. Ana Hickman é minha cadela. Que Dona Adriana, veterinária aí, que você conhece, na época que era minha estagiária aqui, ela veio fazer estágio comigo aqui em Salvador. E aí ela, pela janela, sem fazer nada, né? Porque não tem, geralmente não tem o que fazer, né, Adriana? Aí ela olhou a cadela lá do outro lado da rua. Minha filha, só tinha perna a cadela, né? Perna e magra feito negócio. E aí o que aconteceu? Ela veio chorando. Tem uma cachorrinha do outro lado. E assim, Adriana, o que é? Fecha os olhos, Adriana. Fecha os olhos, Adriana. Não posso pegar todos os cachorros do mundo, não. Aí ela vai morrer. Aí eu, que é, Adriana? Aí fui lá, né? Pra que eu fui? Aí eu vi a cachorra. Na hora que eu vi a cachorra atravessou a rua. Aí eu desci correndo, né? Que a clínica ficava em cima. Desci correndo. Quando eu cheguei lá embaixo, ela já estava, né, do lado da clínica. Aí eu peguei ração, botei e tal. Ela comeu, encheu o pulso, olhou para um lado, olhou para o outro. Foi-se embora a cachorra. Aí eu olhei pro meu marido assim, aí meu marido, pega logo que eu sei que você quer pegar. Aí eu peguei, tá comigo até hoje. Fugiu no carnaval, né? Queria pegar os cachorros loucos do carnaval. Aí só que ela já tava castrada, graças a Deus. Aí ficou uma noite inteira. Também, Né? Carnaval de Salvador, imagina. Carnaval de Salvador. Em plena avenida do Campo Grande, ela fugiu. E aí eu passei a noite procurando essa cachorra, até que eu achei, graças a Deus. Magra de perna. Mas ela dá uns trabalhinhos, viu? Já comeu o pernil do Natal, do Réveillon, ela já comeu. Nossa. Imagina. Mas ela é vira-lata?
Vira-latex, minha filha. Vira-latex. Todo mundo me pergunta qual é a raça dela, porque ela tem uma cor bem bonitinha, assim, né? E ela é bem esguia, bem... Parece, sabe aquele galgo de corrida? Aí o pessoal pergunta, que raça é? Que cor linda, que cachorro linda. Aí eu falei, ô, minha filha, é raça ruim. O pessoal pergunta muito. Aí ela me deu um filhote. Tem gente que fala assim, me dê um filhote quando ela tiver, aqui não sai mais nada, não. Eu castrei depois do primeiro cio, ó, passou o primeiro cio, ó, cortei as asas dela. Tava atrás do trio, o Ameira tá falando aqui. Foi, tava atrás do trio. E me dando trabalho durante a noite. Deixa eu mostrar um negócio aqui rapidinho, peraí. Adriana, tô esperando a pensão, viu? De Ana Hickman, que você nunca pagou. Você pegou, agora você arque. Aqui a gatinha que vai fazer a cirurgia do olhinho. Esse olhinho dela aqui tá bem... Tá bem feinho, tá bem feinho, mas tá tomando já medicamento, né, mãe? Ainda tá um pouquinho assustada, de vez em quando ela quer zunhar, mas tá bem melhor. Mas é pegar, né? Ficar pegando o tempo inteiro, fazendo carinho. Mas o pior é fazer carinho em 5, os outros irmãos é bem mais arisco, bem mais... Não tiveram contato com o humano, entendeu? Mas pode pegar na Rick, eu quero conhecer. Vigiana tá lá embaixo. Não dá pra pegar não, né? Só se eu pedir pra meu... Só se eu pedir pra falar aqui com ele. Haroldo, traga a Ana aí. Deixa eu ver se ele aparece aí. Ele tá fazendo várias perguntas, agora tá né? bem melhor, mas tava bem... Tem a foto dele, pessoal. Quem quiser ver aí lá no meu perfil, tem a foto dela. Esse olhinho aqui, ó. Tá bem... Já tá bem melhor, mas tava feio mesmo. Tava bem feio. Aí esse aqui é A gente tinha uma pequenininha também, que era... Breve vai estar patrocinando. Chandelle. Chandelle era uma gatinha que a gente tinha que fugiu, né? Um belo dia ela se picou e não voltou mais. E ela tinha esse olhinho, um olhinho né, também cego por conta de infecção. Essa é a... Se for fazer cirurgia do olho, é o terceiro animal que eu pego que tem que tirar a corda. Ele disse que a Ana Hickman tá aqui, peraí. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela deve estar aqui na minha porta, que a porta tá aqui. Peraí, rapidinho. Gente, o Instagram foi bem... Foi bem positivo com a gente. Já é 9h30, 1h30 aí de live. Manda coração aí. Segundo a Adriana, tem que mandar coração, né? Adriana, vamos combinar uma live pra gente fazer também. Tem um assunto aí pra gente discutir. Não caiu, não. Cadê ela? Ana Hickman. Essa daqui é a Beyoncé, ó. É doida. É doida. Doida toda aí. Eu sou doida. Ana! Oh, que linda! Toda desconfiada. Ó as orelhas, tá vendo as orelhas? Que foi? Ela parece uma que eu peguei, a gente colocou o nome de Segundinha, que foi uma cadela que foi abandonada lá na clínica. Aí, como já foi a segunda cadela abandonada lá, a gente botou o nome de Segundinha. Essa daqui é Beyoncé, ó. Foi pega pequenininha, a gente botou para adoção também. Quando eu peguei, ele ficou mais ou menos uma semana debaixo da cama. Do nada, começou a dormir em cima da cama e se vê. Mas já tá grandinha, a gente já vai castrar ela agora.
semana que vem, né? Aí, se adaptou já, né? Já se adaptou. Aqui não vai sair mais não para castração, ou para adoção, vai ficar comigo agora. Aí Ah, até eu sabia, acaba ficando. tem ela e tem Beyoncé e Shakira. Shakira tá ali também deitada. Ah, Deixa eu ver se dá para mostrar. Ali, ó. dá. Olha, toda desconfiadinha ela. Shakira tá ali, viu? Bom, Ana Hickman a gente colocou para adoção. E aí, aí chegou um cara lá, né, querendo adotar. Ela era pequenininha ainda, devia ter uns 5 meses na época. Aí ele conversava, vem, não, porque eu tenho uma cobra e tal. Será que ela vai se adaptar? Eu falei assim, não, a gente não vai dar Ana Hickman pra ele, não. Ele vai dar a Ana Hickman pra cobra. Aí ficou. Teve jeito mais. Teve outra pergunta. Sempre indica a histopatologia. O Patológica? histopatológico, sempre. Sempre. Qualquer nódulo que você fizer retirada, remoção, seja ele de mama ou de pele ou de qualquer lugar, tem que fazer o histopatológico para saber o que é. Sempre, todas as vezes. Pode não ser nada, pode ser um negocinho assim pequenininho que você olha assim, ah, não é nada não. Quando você vai ver, ó, maligno. Eu acho que Meu cachorro, eu tenho isso por causa do meu cachorro. Meu cachorro, ele teve um nódulozinho piquititico assim na pele. E aí, eu falei assim, fiz a castração dele, né? Aí eu falei assim, vou aproveitar tirar aquele nódulo e mandar para biópsia. Quando veio o diagnóstico, é mangiosarcoma, um tumor de pele altamente metastático. É uma coisinha pequenininha, imagina. Saudades também, Yara. Ah, e quando o proprietário não quer, você não vai pagar por ele, né? Não tem jeito. Quem tem que querer é o proprietário. Né? Você tem que explicar a ele, explicar a necessidade, explicar a responsabilidade dele, né? Que isso pode não ser nada, mas pode ser muita coisa. Então, a responsabilidade é do tutor, né? O tutor que tem que querer fazer, mas para ele querer fazer, primeiro ele tem que entender qual é a necessidade desse exame, né? Porque às vezes o que a pessoa fala, ah, não, vou fazer cirurgia, mas não vou fazer a biópsia, não. Então, para que você está fazendo, né? doutora, Aí você explica a necessidade, tá? Tem que explicar a necessidade. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, ainda bem que tem vários colegas meus aí, né? Alguns alunos também, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida é você explicar para a pessoa a necessidade de você estar pedindo aquele exame. Né? Porque se você fala só que precisa fazer, mas não explica por quê, né? Ele vai falar assim, ah, vou fazer para quê? Né? Então, explicar, fazer ele entender que é necessário, que você tem que saber que é um exame que vai dizer se é maligno ou benigno, né? Que vai dizer se vai ser necessário quimioterapia ou não, né? Isso é muito importante. Até porque se não faz nada, vai nascer em outro lugar, né? Vai crescer aquele nódulo em outro lugar. E aí quando ele vier, o que é que vai acontecer? Tem que fazer de novo. E agora eu quero fazer biópsia. Meu marido, ele tem um caso muito interessante de um nódulo aqui assim no pescoço, que a tutora não queria fazer biópsia, fez a cirurgia, não fez a biópsia, demorou muito, né? Porque estava bem aderido aqui na jugular e tal. Não fez a biópsia, né? 4 meses depois cresceu de novo, olha o nódulozinho crescendo de novo. Quando fez a biópsia, sabe o que era? Criptococose, que é uma infecção causada por fungo, que não precisava nem fazer cirurgia, era só administrar antifúngico. Então, às vezes, é uma coisa tão besta, né, que não precisa nem de cirurgia, e a pessoa não quer pagar pelo exame que vai dar o direcionamento do tratamento ideal. é muito complicado mesmo quando eu digo assim, às vezes como protetor, quando eu chego lá, a Adriana já atendeu alguns animais meus também e eu já chego perguntando quanto é que vai ser isso. Ah, já tem que fazer isso, isso e isso, aí eu já fico pensando. Então, assim, às vezes o veterinário ele quer fazer o correto para ter um diagnóstico certo, para ter tudo, mas às vezes até a condição do tutor e tudo dificulta e tem que limitar o trabalho do veterinário. Eu tiro isso que realmente às vezes tem hora que eu É complicado. já fiz, né, retirada de tumores, né, já levei animais e tinha que fazer biópsia, só que a gente não tinha como fazer. A gente já faz os atendimentos confiando em vaquinhas, em doação, e quando vem as doações é só aquilo mesmo para fazer a cirurgia, então acaba não podendo fazer os procedimentos completos, né, para ter um diagnóstico melhor. E a gente fica na dúvida, rezando para não voltar de novo, né?
Doutora, a É bem gente já complicado. tá, Quando a gente tem que fazer unido inteiro. já são 21h40. Vixe! Já vai Não, pode. completar 2 horas. Não sei o que foi que aconteceu. Eu nunca fiz uma live assim, para ficar tanto tempo. Nem eu. Acho que a pandemia, o pessoal do Instagram deve estar em casa. Deve ter sido, deve ter Mas sido. assim, eu quero agradecer por ter aceitado conversar com a gente. Espero a gente ter outros temas bacanas para falar também. Convidar aí o esposo da senhora, como é o nome dela? Haroldo? Como é? Haroldo. 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 Acho que Haroldo. seria Isso. bacana ele falar sobre o Novembro Azul, né? Pode ser, vai que ele aceita. Fala aí com Vou, ele, vou ver aí se ele. O convite está feito, né? Então, quem quiser né? aí Vou falar com ele. falar um pouquinho sobre o Novembro Azul e a gente irá começar a falar a questão dos machos também, né? Outras. Eu tenho uma dúvida para tirar no Novembro Azul, porque aconteceu com o macho, né? Teve um macho que uma pessoa chegou para mim e falou: Jean, eu tô com um gato um cachorro que foi castrado e ela me mandou o vídeo do cachorro cruzando. Aí eu falei assim, bom, eu nunca vi isso, mas vou procurar saber de veterinário para ver se pode acontecer isso, né? Mas bora, já tem Pode, pedido pode. aí, ó, Oi? Haroldo com certeza, então bora ver aí. Já tem 3 pedidos, então o convite está feito aí, só é Pronto. mandar a foto que a gente manda fazer o bannerzinho para começar a divulgar. Então, Beleza. doutora, Vou muito, falar assim. muito obrigado, foi um prazer conhecê-la virtualmente, né? Quando tiver as aulas aqui Pode. na FTC, vou lá fazer uma visita, tá? Vá, pode ir. E foi muito interessante. Tirou algumas dúvidas da gente, tirou algumas dúvidas minhas também, mesmo com o protetor. Vou dormir. Tá tirando onda. Eu que agradeço, Jean. Obrigada pelo É, convite, né? Fiquei muito feliz. É um tema, né, muito importante, né? Eu espero que fique gravado aí na mente de cada um que assiste aí dos seus seguidores, né, das pessoas que te ajudam, das pessoas que criam animais e que, né, faz aí um trabalho muito legal como você faz. E agradecer a Nath também pela indicação, tá? Muito obrigada a todos por estar aqui até uma hora dessa, a gente aqui batendo papo, né? E muito obrigada, né, por tudo, pelo convite e por todo mundo que está aqui até agora com a gente. o pessoal tá mandando João Pessoa, mandou um beijo para João Pessoa. Então, pessoa, beijo. Deixa eu ver quem mais está O pessoal lá é aqui. O arretado. pessoal de lá da turma, a gente vai discutir depois. Então, gente, obrigado aí. Aí, ó, convite aceito. Pronto, Aceitou? gente. Convite aceitou. Pronto, então, bora meter aí. No Novembro Azul a gente vai Pronto. conversar, discutir. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Já tô aqui na escada, descendo pra ver se eu Isso. consigo mostrar ela. Cadê? Deixa eu ver. Mãe? Acho que saiu, mas fica aqui toda hora no portão. Ô, a bichinha que tava pedindo comida, não foi? É, porque a porta tá fechada, às vezes ela acha que eu não cheguei. Mas é interessante. De Oh, manhã cedo ela vai me leva até o ponto de ônibus quando eu vou trabalhar. E de noite fica me esperando lá. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo. Eu tô na área de cima. Deixa eu ver se dá pra virar aqui. Tá vendo achou ela aqui? ela? Ô, lá esperando, Aí, é só porque me tadinha. viu já deitou. Olha, rolando. Peraí, deixa eu ver se ela. Eu tô na parte de cima, deixa eu ver se ela vem aqui no portão. Mas é lindo, eu espero que eu consiga a adoção pra ela. Mas Ô, tomara. só que cachorro grande assim é mais complicado, né? Deixa eu ver se ela sobe aqui. Não tem nome ainda não, viu, gente? Vem, mãe! É porque a partir do nome que você dá, a partir do momento que você dá nome, você não doa mais. Hã? Quando você dá nome, você não doa mais. Você pega apego. Vai, mãe! Ai, Vai, meu Deus! Vá, sobe. roliça ela. Hã? É roliça ela. Tá engordando, tá ficando linda. Menina. Bora sair? Olha. Ela pariu 7 Falou, bicho. e
E teve outra também, logo no período dela, que pariu 16 filhotes. Pariu 16. Natália... Ó, Lu aí já tá dando sugestão de nome, ó, pra você. Lady Gaga. Lady Gaga. É Beyoncé, né? É, Shakira, Lady Gaga agora. Lady Gaga. Vou deixar isso daí, então, Lady Gaga. Viu? Então, doutora, muito obrigado. E a gente se vê Obrigada, aí, gente. próxima live. A gente vai falar sobre Novembro Azul e tá convidado aí, o convite está Pronto. aceito. Valeu? Beleza. Obrigado, um abraço. Beijo, Tchau. gente. Obrigada. Boa sorte aí, Jean. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. E vai ficar salva a live aí. Pode mandar depois aí, comenta, compartilha, o pessoal vê novamente, né? E o pessoal da minha turma aí, bora assistir de novo para a gente tirar as dúvidas e complementar as informações para o nosso trabalho. Valeu? Um abraço, tchau.